Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo para cada um de vocês. Eu quero primeiramente agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa palavra que Deus colocou no meu coração. Quero agradecer também a você que vem nos acompanhando em cada vídeo, em cada culto online, que sejam todos abençoados, que esse vídeo possa abençoar a vida de vocês, que essa palavra possa tocar o seu coração e trazer transformação para a sua vida. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Esther. Nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Então será Esther, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Assuero. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Gente, o livro de Esther, ele tem um propósito central de explicar o objetivo da festa de Purim. Ele tem um propósito de deixar ali um memorial para o povo judeu do grande livramento que eles receberam de Deus, desse período que eles passaram sobre o domínio dos persas. E são 10 capítulos no livro de Esther, e em nenhum capítulo, em nenhum versículo é mencionado o nome Deus. É o único livro da Bíblia que não faz menção ao nome de Deus. Mas se você ler todo o livro de Esther, eu deixo até aqui um convite para você fazer essa leitura. São apenas 10 capítulos, é uma leitura muito gostosa, vai te abençoar muito. E se você ler todo o livro, você vai perceber que o autor, que é desconhecido, ele tem o cuidado de transcrever. É um livro histórico, então ele descreve isso com cuidado, que mesmo ele sem mencionar o nome de Deus, a gente vê em cada versículo o cuidado, o amor de Deus para com o seu povo. Você vê ali evidências espirituais, você é citado em que o povo fez jejum e que o povo fez um grande clamor por ajuda. É citada a fé de Mardoqueu, quando ele fala para Esther: se você não puder ajudar a gente, nós vamos receber livramento, de algum jeito nós vamos receber livramento. Então é uma fé muito grande que Mardoqueu pensa: se não for de um jeito, vai ser de outro. Então é um livro que, mesmo não tendo a menção do nome de Deus, a evidência de Deus é muito clara no livro, que nem precisa ser citado, que você percebe ali a todo momento todo o amor, todo o cuidado de Deus para o seu povo. E apesar desse livro, o nome desse livro ser atribuído a Esther, não é a respeito dela que eu quero focar aqui. Eu quero focar em Mardoqueu. Quem foi Mardoqueu? Foi um judeu que ele, apesar dele não ter sido pai de Esther, foi ele quem criou Esther. Com a morte dos pais de Esther, ele a adotou ali como filha, mas ele era primo dela e ele deu toda uma criação, toda uma base para Esther. Para você fazer isso, você tem que ter muito amor, você tem que ter muita dedicação. Então Mardoqueu, ele ali criou Esther, e ele era um judeu. Conforme eu já citei aqui, eles estavam ali naquele momento sob o domínio dos persas. E Mardoqueu, ele trabalhava no palácio. Ele trabalhava no palácio do rei. E no capítulo 2, nós vamos ler que ele fez um grande feito. Ele descobriu que 2 eunucos que trabalhavam no palácio, eles estavam tramando, eles estavam planejando matar o rei. E ele fez com que isso chegasse aos ouvidos do rei através de Esther. E o rei fez uma investigação, descobriu que realmente era verdade, e com isso o rei não foi morto. Então Mardoqueu, ele salvou a vida do rei. E isso foi registrado no livro de Crônicas. Crônicas é um livro de registro, onde é registrado ali
os feitos, algo de importante que acontecia naquela época era registrado nesse livro. E foi justamente essa passagem que a gente leu aqui, foi o rei Assuero tendo uma insônia, e nesse período, que a gente quando está com insônia, a gente às vezes quer fazer alguma coisa, e o rei justamente pediu para trazer esse livro que ele queria ler. E essa leitura que nós fizemos foi exatamente ele fazendo a leitura do que Mardoqueu havia feito para salvar a vida dele. E ele pergunta o que foi feito, para honrar essa pessoa, o que foi feito por ele. E os seus funcionários dizem ali que nada foi feito. Meus irmãos, eu quero deixar aqui registrado que nem sempre nós vamos ter uma recompensa imediata. Às vezes nós fazemos alguma coisa, a gente fica esperando recompensa, a gente fica esperando um elogio, e isso às vezes pode nos magoar, pode nos deixar chateado, mas existe um período de espera. Com certeza, no período que foi escrito, que foi feito aquele registro naquele livro, há esse período que nós lemos que foi feita a leitura. Na Bíblia não fala, mas houve um tempo, houve aí um intervalo de tempo que nós não sabemos quanto que foi, mas desde o período do registro do que Mardoqueu fez ao período da insônia do rei que ele leu, houve um tempo. E esse tempo não cita que Mardoqueu estava ali atrás da recompensa dele, não cita que Mardoqueu estava ali atrás da honra. Mardoqueu, ele soube esperar no Senhor. Quando nós esperamos no Senhor, nós recebemos a recompensa deles. Às vezes nós estamos atrás de recompensa que vão vir de homens, mas se a gente esperar, se a gente for paciente, se a gente esperar no Senhor, nós vamos receber a recompensa que vem dos céus, que é incomparável àquilo que a gente recebe do homem aqui na terra. E nós vemos aqui, Mardoqueu, ele... Nesse processo de espera, muitas vezes a gente passa por um processo de humilhação também. E nós vemos Mardoqueu se humilhando. Naquela época também existia um homem chamado Amã. Amã, ele foi nomeado ali pelo rei como primeiro-ministro. Era um cargo bastante alto, e Naamã era um homem que se vangloriava, tinha riqueza, tinha um bom cargo, tinha uma família ali numerosa, uma família bonita, ele se orgulhava de tudo isso. E o rei ordenou que todos os funcionários ali do palácio se ajoelhassem, se curvassem diante de Amã em sinal de respeito. E todos os funcionários faziam isso, menos Mardoqueu. Posicionamento. Posicionamento que gerou em Amã muita revolta. Muita revolta, que a revolta de Amã não foi somente em cima de Mardoqueu, foi de todo o povo judeu. E ele começou a querer matar todo o povo que estava naquele reino. E ele foi atrás do rei, e foi atrás de decreto. O rei permitiu que ele fizesse isso, e isso chegou até os ouvidos de Mardoqueu, em que ele fez? Ele rasgou suas roupas em sinal de tristeza, ele vestiu roupas feitas de pano grosseiro, ele se sujou de cinza, e ele ficava andando pela cidade, gritando, chorando, se lamentando, em sinal de tristeza. Gente, isso é uma humilhação muito grande. Um versículo que eu gosto muito, um versículo que nos traz esperança, um versículo muito conhecido, que muitas pessoas citam, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 12, que diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Gente, isso é uma promessa, mas é uma promessa para quem se humilha. E tem muitas pessoas querendo ser exaltado, querendo receber a honra, querendo receber a recompensa, mas sem passar pelo processo da humilhação. A gente fala, os humilhados serão exaltados, mas as pessoas, elas querem exaltação e não querem nem saber do momento ali, da sua fase de humilhação. E Mardoqueu, ele teve a sua fase de humilhação. Ele se humilhou, ele se mostrou ali para o povo que ele estava triste. Ele foi até proibido de entrar no palácio, porque
naquele traje que ele estava, naquele estado que ele estava, ele não poderia entrar no palácio daquela forma. Então Mardoqueu, ele teve seu processo de humilhação. Foi legal para Mardoqueu? Não foi. Não foi legal, não foi nada confortável, gente. O processo de humilhação, ele não é confortável. Eu tô falando aqui de confortável. Uns dias atrás eu li uma frase de um escritor teólogo, que a princípio, assim que eu li, falei, uau, que forte, que pesado. Mas depois eu fiquei pensando, e é uma realidade, eu até trouxe a frase aqui para ler para vocês, diz assim: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não aconselharia o cristianismo. E eu, a princípio, quando eu li, eu falei assim, gente, será? Mas aí depois eu pensei, gente, o cristianismo realmente é para os fortes, mas não é esse tipo de pessoa forte que você está pensando. Não é aquela pessoa forte, autossuficiente. Não, pelo contrário. É aquela pessoa forte que, para você mostrar sua fraqueza, para você se declarar, eu sou fraco, para você expor suas fraquezas, você precisa ser forte. Para você se submeter, para você aceitar passar por um processo de humilhação, você precisa ser forte. Então, o forte que eu estou falando aqui não é aquele forte de independente, e sim aquele forte de ser dependente. Para você se autodeclarar dependente, você falar, eu dependo de Deus, você tem que ter muita força para fazer isso. Para você expor, falar assim, aqui estão minhas fraquezas, eu sou fraco, você precisa ser forte para fazer isso. Para você aceitar passar por um processo de humilhação, por um processo de espera, você precisa ser forte para fazer isso. Nós estamos vivendo numa geração de pessoas totalmente independentes ou pessoas que carregam isso desde uma infância até hoje, pessoas que tiveram uma infância difícil, desde criança fazem tudo sozinho, com pais ausentes, e essas crianças elas crescem sozinhas e isso vai gerando ali um sentimento de independência nela e ela vem crescendo e isso dificulta ela de se confessar ser dependente de Deus por algo que você se carrega lá da sua infância. Ou então você tem uma vida super bem sucedida, sua família sempre teve bens materiais e aquilo te deixa de uma certa forma independente e você também passa a ter uma dificuldade de se confessar, ser dependente de Deus. E para isso que eu digo que para você fazer isso, você tem que ser muito forte. Então, o cristianismo não é algo assim confortável, não é algo assim que você vai... o irmão Márcio falou na última pregação dele, que a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, que você começa a ler, você tendo o Espírito Santo ou não na sua vida, você não vai mais pecar à vontade, você não vai mais pecar com sua consciência limpa, porque você sabe que aquilo não é certo. Então o cristianismo é isso, você a todo momento você é ali confrontado, você é confrontado pela palavra, se você tá em algum erro, o Espírito Santo te incomoda, e você ser incomodado não é algo confortável, você tá se humilhando não é algo confortável, esperar não é algo confortável, mas nós precisamos passar por todos esses processos em nossa vida. São coisas assim que às vezes nos fazem até ter vontade de fugir. Fugir, que eu digo, é como às vezes a gente acorda. Tem dia que, como a gente fala, tem dia que a gente não acorda tão espiritual assim. Tem dia que a gente acorda que a gente não tá com vontade de orar, parece que algo aconteceu, a gente está mais pesado. E a vontade que a gente tem é fugir de Deus, como se isso fosse possível. Como se Deus mandou a gente para a esquerda. Aí a gente pensa, mas se eu for para a direita, eu vou sair das vistas de Deus. Como se fosse possível Deus perder alguém de vista. Então a gente acha que a gente pode fugir, a gente acha que a gente pode esconder ali no pé de zimbra, a gente acha que a gente pode entrar numa caverna e Deus não vai nos encontrar e a gente está fugindo de Deus. Nós vemos aí a história de Jonas, que desobedeceu, tentou fugir de Deus, e o que aconteceu com ele? Em um momento algum, Deus perdeu Jonas de vista. Eu lembrei agora de um testemunho de um pastor que eu acompanho,
nessa época de pandemia, eu tenho acompanhado muito pelas redes sociais. É um pastor do Rio e ele nasceu numa família cristã. Ele veio crescendo com essa educação, mas nos seus 18, 19 anos, aquela fasezinha de revolta na vida dele, ele achou que ele não estava aproveitando a vida dele, que ele estava perdendo tempo com esse negócio de igreja, compromisso e tudo, e ele simplesmente falou, vou largar, vou aproveitar minha vida. E ali ele largou os compromissos com a igreja, ele mudou seu círculo de amizade, que não tem jeito, vai mudar, e foi vivendo, até que chamaram ele para ir num baile funk lá no Rio. E ele nunca tinha ido, ele aceitou aí, de princípio, né? Ele ficou se sentindo um peixe fora d'água. E ele até comentou com o amigo dele que não estava se sentindo à vontade, que achava que ia embora. E o amigo dele falou, não, fica aí, é porque você nunca veio, não está acostumado, mas depois você vai pegando o ritmo. E ele se conformou com aquilo e pensou, realmente, nunca vim, vou até passar a vir mais vezes para ver se eu acostumo, para ver se eu passo a gostar. E nisso chegou o MC e começou a cantar. Gente, eu já fui muito baile funk na minha vida e eu imagino o cenário que esse pastor estava vivendo nesse momento, o tipo de música que esse MC estava cantando. E nisso ele estava lá no meio do baile. Gente, e do nada o MC parou de cantar, parou, né? Pediu para tirar toda aquela batida, todo aquele ritmo do baile e falou: gente, eu vou cantar um louvor aqui que Deus colocou no meu coração. E nisso, no meio de um baile funk, no Rio de Janeiro, um MC começou a cantar um louvor no meio do palco. E esse menino, que hoje é um pastor, abençoadíssimo, muito usado por Deus, ele começou a chorar ali no meio do baile. E ele saiu do baile chorando, ele pegou o ônibus chorando, foi todo o caminho, chegou em casa chorando, entrou no quarto. E ali ele se entregou novamente a Jesus. E esse menino, ele com certeza, ele estava achando que ele estava fora da visão de Deus. Às vezes a gente acha que só porque a gente não está naquele caminho, naquela direção que Deus nos deu, a gente acha que Deus não está nos vendo, e Ele está vendo. Quanto testemunho, eu contei um testemunho aqui de pastor, mas quanto outro nós conhecemos, de pessoas que estavam numa boca de fumo dentro de uma favela e ali tiveram um encontro com Deus, se converteram, voltaram para o caminho do Senhor. Pessoas que estão dentro de uma cadeia, presas, que ali ouviram a palavra, se converteram ou voltaram para o caminho do Senhor. Por isso que eu acho muito importante e lindo o trabalho de evangelização dentro ali do ambiente prisional. É um trabalho muito lindo, são pessoas esquecidas, pessoas que estão ali muito sedentas da palavra de Deus, que precisam muito. E muitas dessas pessoas já ouviram que tem um chamado, que Deus tem um propósito na vida delas, mas por algum motivo elas se desviam desse chamado, elas desviam dessa direção e sempre acabam no fundo do poço, mas Deus, ele vai ao encontro. Então não adianta a gente fugir de Deus, não adianta a gente querer tomar uma direção oposta daquela que Deus nos deu, porque Ele vai dar um jeito, gente, de nos resgatar, Ele vai dar um jeito de nos cercar e nos trazer de volta para o caminho, nos trazer de volta para aquela direção que Ele nos deu. E isso é muito lindo esse cuidado de Deus com a gente. E vamos voltar aqui para a palavra, né, que eu dei o tema de projetos versus decretos. Mardoqueu ali, ele estava sofrendo uma perseguição de Amã e já tinha virado algo pessoal. Como eu disse, Amã era uma pessoa de posse, de uma boa família, de um bom cargo, um homem rico, mas mesmo com todas essas coisas boas na vida de Amã, Mardoqueu estava incomodando ele estava se sentindo incomodado ali com a presença de Mardoqueu. Mardoqueu, um homem humilde, que estava ali sob o domínio dos persas. Não diz as posses de Mardoqueu, a Bíblia não diz isso, mas é um homem tão poderoso, estava muito incomodado com a presença, com o posicionamento de Mardoqueu.
E ele foi para sua casa e ali ele contou, né, o que estava acontecendo. E o que ele fez? Essa perseguição se tornou tão grande que ele fez um plano de matar Mardoqueu enforcado. E ele planejou uma forca. E eu fico imaginando a Amã nesse momento, conversando com seus amigos, conversando com sua família, ali contando vitória de que de amanhã não passa, eu vou matar aquele homem, esse homem que está tentando me envergonhar, que não quer se curvar, que não quer me respeitar. Então eu vou acabar com a vida dele, eu vou enforcar ele em praça pública, eu vou acontecer. E exatamente naquela noite, o rei Assuero teve essa insônia e foi trazido até o rei esse livro desse registro. E eu quero falar aqui com você que Deus, ele tem o livro dos nossos feitos. Às vezes nós fazemos inúmeras coisas, a gente acha que não tem ninguém vendo, mas Deus, ele está vendo tudo aquilo que a gente faz. Às vezes a gente está sozinho em casa, a gente está de joelho orando por alguém, essa pessoa nem sequer imagina que a gente intercede tanto por ela, mas Deus, ele está vendo. Então os nossos feitos estão registrados, Deus sabe tudo que nós temos feito, toda a honra que nós temos feito no oculto a Deus. Você pode ter certeza que ele está vendo. Se o seu tempo ser exaltado está demorando, continue esperando no Senhor, que seu tempo vai chegar, assim como chegou na vida de Mardoqueu, vai chegar também na sua vida. E Amã saiu com um plano de matar Amã, com uma forca já pronta, uma forca já projetada. E exatamente naquela noite o rei teve uma insônia e ficou sabendo do feito de Mardoqueu. E o que ele perguntou? O que foi feito para honrar esse homem? E os seus funcionários responderam: nada foi feito. E nisso Amã chegou no palácio e ele mandou que Amã entrasse e ele perguntou para Amã: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Amã, ele tinha um ego tão lá no alto, que quando ele viu que o rei queria honrar alguém, ele falou assim: é lógico que esse homem sou eu, mas quem que o rei vai querer honrar se esse homem não for eu? E qual foi a resposta de Amã? A gente encontra lá no versículo 8 e 9. Mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então, entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do rei, e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então, Amã, ele deu essa resposta para o rei, achando que aquilo tudo ia acontecer com ele. E o que o rei falou para Amã? Vá e faça tudo isso com o judeu Mardoqueu. Gente, Amã, ele tinha saído da sua casa com um plano, com um projeto de matar o judeu Mardoqueu. E o que eu quero falar com vocês é que o homem pode fazer planos, o homem ele pode fazer projetos, mas os decretos de Deus anulam qualquer plano, qualquer projeto do homem para sua vida. Os decretos de Deus, ele anulam até mesmo decretos do homem para sua vida. Então, em nome de Jesus, se o inimigo ele tem jogado algum projeto sobre a sua vida, se ele tem tentado projetar, se ele tem tentado trazer contenda para sua casa, em nome de Jesus, Deus está entrando com um decreto de libertação na sua casa hoje. Deus está entrando com um decreto de vida na sua casa hoje. Em nome de Jesus, os decretos de Deus, ele anula qualquer decreto de Satanás. Então tome posse do decreto que Deus tem para a sua vida. Amã,
ele saiu feliz da sua casa aquela noite, ele saiu com um plano de humilhar Mardoqueu e de feliz, de vanglorioso, ele voltou envergonhado. Que quem recebeu toda aquela honra que ele achou que ele ia receber foi Mardoqueu. E quem que teve que fazer isso tudo por ele foi o próprio Amã. O próprio Amã teve que vestir Mardoqueu, o próprio Amã teve que ir andando com cavalo, com Mardoqueu pelas ruas, honrando ele, mostrando que era aquilo que o Deus, que o rei faz com quem quer honrar. Amã teve que fazer isso tudo por Mardoqueu, aquele que mais queria a morte, aquele que mais queria o mal para o judeu, foi aquele que teve, né, que não só presenciar a honra, mas teve que fazer parte também. E ele foi morto na própria forca, a própria forca que ele planejou, a própria forca que ele mandou fazer para matar Mardoqueu. Ele foi morto nessa forca. Então, o recado, a mensagem principal que eu quero deixar aqui é que planos, projetos do homem não são de nada quando Deus decreta algo. Às vezes a gente tem mania de fazer plano, a gente tem mania de fazer projetos, né? Nós acordamos, nós planejamos como vai ser o nosso dia, nós fazemos projeto, nós projetamos uma viagem. Enfim, a nossa vida é assim, mas é legal a gente se programar, é legal a gente ter uma ideia, tem muita gente que gosta de ter essa organização, mas que a gente não fique focado nisso, porque às vezes tudo pode sair do lugar, porque faz parte de um decreto de Deus. Quem imaginou que a gente fosse viver isso que a gente está vivendo hoje nesse cenário de pandemia? Ninguém imaginou isso. Muitas pessoas tinham planos para esse ano de 2020 todo e que não aconteceram porque essa pandemia não deixou. Então, não vamos ficar frustrados, não vamos ficar tristes quando nossos planos não dão certo. O coração do homem faz planos, mas a palavra final, ela é sempre de Deus. Então vamos nos aquietar, vamos ter paz. Se existem pessoas planejando mal contra a sua vida, pode ter certeza que Deus é contigo, pode ter certeza que os decretos de Deus, ele anula qualquer plano, qualquer projeto de Satanás para sua vida, em nome de Jesus. E eu quero orar por cada um de vocês agora, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar para que essa palavra faça morada no seu coração. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento, que podemos estar juntos aqui, Senhor, não fisicamente, meu Pai, mas juntos, Senhor, pela sua palavra, Deus, juntos com um só coração, meu Pai, louvando, Senhor, juntos, clamando a Ti, meu Pai. Senhor, que teu nome, meu Pai, seja glorificado, que teu nome seja honrado, meu Pai, em tudo aquilo, Senhor, que fazemos, Deus. Senhor, eu te entrego aqui, meu Pai, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada pessoa que ainda vai assistir, Deus, eu te entrego a cada lar, meu Pai, a cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Se existe, meu Pai, na vida de alguém aqui, Senhor, algum plano, algum projeto, Senhor, vindo das trevas, meu Pai, vindo do inimigo, Senhor, que ele seja anulado agora, em nome de Jesus, meu Pai, que a pessoa tome posse, Senhor, do seu decreto, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Nós confiamos a Ti, meu Pai, as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor, tome conta de cada um de nós, meu Pai. Senhor, que essa palavra, Deus, entre em nosso coração, Senhor. Que possamos aprender, Deus, a esperar, Senhor. Que possamos ser fortes, Deus, para confessarmos nossas fraquezas, Deus. Passarmos pelos nossos desertos, Senhor. Passarmos pelo processo de humilhação, Senhor. E esperar a recompensa que vem de Ti, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos por tudo, Deus. Amém.
Gente, fiquem na paz do Senhor Jesus, que a paz dele seja na casa de cada um. Agora, em nome de Jesus, amém? Um grande abraço para todos vocês.